Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a história de Cuba, sua economia, seu turismo, sua política. E assistam até o final para saberem quais os tipos de religiões existentes em Cuba, qual a sua principal religião e se existe liberdade religiosa pelo Partido Comunista de Cuba. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana vamos postar vídeos sobre alguma cidade desse mundão. Bom pessoal, a história de Cuba é rica e complexa, abrangendo séculos de mudanças políticas, sociais e culturais. Sua população é de pouco mais de 11 milhões de pessoas, e antes da chegada dos europeus, Cuba era habitada por povos indígenas, principalmente os taínos e cibones. Cristóvão Colombo chegou à ilha em 1492 durante sua primeira viagem às Américas. A Espanha colonizou Cuba e distribuiu várias cidades, incluindo Havana, que se tornou um importante porto. A colonização trouxe escravidão, epidemias e conflitos com os povos nativos. Cuba está sob domínio espanhol por vários séculos. Durante esse tempo, a economia cubana se baseava na agricultura, principalmente na produção de açúcar. A luta pela independência cubana do domínio espanhol culminou na Guerra de Independência de 1895. A Guerra de Independência cubana durou até 1898, quando os Estados Unidos interviram na guerra contra a Espanha. O Tratado de Paris de 1898 pôs fim ao controle espanhol sobre Cuba, mas os Estados Unidos assumiram o controle da ilha. Após a Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos controlaram Cuba como um protegido até 1902, quando a ilha finalmente alcançou a independência formal. Cuba se tornou uma república, mas com uma instabilidade política, com intervenções dos Estados Unidos e com muita corrupção durante grande parte do século XX. Em 1959, Fidel Castro liderou uma revolução que derrubou o governo de Fulgêncio Batista. Isso levou ao estabelecimento de um regime comunista sob a liderança de Castro. Cuba se tornou aliada da União Soviética durante a Guerra Fria, levando à derrota com os Estados Unidos. Em 1962, ocorreu a crise dos mísseis cubanos, um conflito que quase levou a uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética devido à presença de mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Após o colapso da União Soviética, Cuba sofreu dificuldades econômicas devido à perda de seu principal aliado e ao embargo comercial imposto pelos Estados Unidos. As relações entre Cuba e os Estados Unidos têm sido complicadas ao longo da história, incluindo a normalização das relações sob a administração de Barack Obama em 2015, mas também complicadas sob a administração de Donald Trump. A morte de Fidel Castro em 2016 e a transição de poder para seu irmão, Raúl Castro, marcaram uma mudança na liderança cubana. O governo cubano fez algumas reformas econômicas nos últimos anos, mas o país ainda enfrenta desafios políticos e econômicos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a economia, e se você está gostando, não esqueça de deixar seu like. A economia de Cuba é caracterizada por um sistema socialista centralizado, com propriedade estatal dos principais meios de produção e um sistema de planejamento central. A economia cubana é altamente influenciada pelo legado da Revolução Cubana de 1959, que resultou na nacionalização de empresas estrangeiras e propriedades privadas, bem como na implementação de reformas socialistas. A agricultura, especialmente a produção de açúcar, tabaco, frutas e vegetais, tem sido historicamente importante em Cuba. No entanto, o país também desenvolveu setores como a biotecnologia, o turismo e a produção de níquel, que se tornaram fontes significativas de receita. O governo cubano controla a maior parte da economia, tomando decisões sobre a alocação de recursos, preços e produção. Isso é feito por meio de uma série de planos econômicos quinquenais. Cuba possui uma dualidade monetária com duas moedas em circulação, o peso cubano e o peso conversível, onde o peso conversível foi utilizado para o turismo e transações internacionais, enquanto o peso cubano foi usado para a economia doméstica. O governo anunciou planos para unificar as duas moedas. O embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba, em vigor desde a década de 1960, teve um impacto significativo na economia cubana, limitando o comércio internacional e o acesso a investimentos estrangeiros. Os cidadãos cubanos recebem subsídios do governo para atender às necessidades básicas como alimentos e moradia. O sistema de saúde e educação em Cuba é gratuito para todos os cidadãos. O turismo é uma importante fonte de receita para Cuba.
A ilha é conhecida por suas praias, arquitetura histórica, música e cultura, atraindo visitantes de todo o mundo. O turismo é uma indústria importante para a economia do país. Cuba é conhecida por suas praias deslumbrantes, rica história, cultura vibrante, música cativante e arquitetura única. Aqui estão algumas informações sobre o turismo em Cuba. Havana, a capital, é um destino turístico importante, com sua arquitetura colonial, ruas pitorescas e vida noturna animada. Outros destinos populares incluem Varadero, famosa por suas praias de areia branca, Trinidad, uma cidade colonial bem preservada, e Santiago de Cuba, a segunda maior cidade do país. Cuba possui um rico patrimônio histórico e cultural, com muitos museus, sítios históricos e festivais que celebram sua herança. A Revolução Cubana deixou uma marca na história do país, e os visitantes podem explorar locais relacionados à Revolução, como o Museu da Revolução em Havana. A música é uma parte fundamental da cultura cubana, e os visitantes podem desfrutar de apresentações ao vivo de música tradicional cubana, como salsa e sam cubano, em clubes e locais por todo o país. A dança também desempenha um papel importante na vida cubana, e aulas de dança são oferecidas a turistas específicos. A culinária cubana inclui pratos tradicionais como arroz e feijão, ropa vieja, carne desfiada em molho de tomate e mojitos. Os restaurantes particulares Paladares oferecem uma ampla gama de opções culinárias, incluindo pratos internacionais. E a segurança de Cuba? Bom, Cuba é geralmente considerada um país seguro em comparação com muitos outros lugares da América Latina e do Caribe. A criminalidade é relativamente baixa em Cuba, e a presença de crimes violentos é menor do que em muitos outros países da região. No entanto, como em qualquer lugar, ainda existe criminalidade e os visitantes devem tomar medidas de segurança comuns para garantir uma estadia tranquila. Casos de crimes violentos, como assassinato e assalto, são menos comuns em Cuba do que em muitos outros países. Ainda assim, os turistas devem estar atentos ao seu entorno e tomar precauções para evitar situações de risco, especialmente em áreas urbanas. Os furtos e pequenos furtos, como em qualquer destino turístico, podem ser um problema em áreas movimentadas, como Havana e outros locais turísticos. Recomenda-se que os turistas tomem cuidado com seus pertences e evitem exibir objetos de valor em público. Depois de falarmos um pouco sobre a economia e o turismo, agora vamos para a política em Cuba, onde ela é caracterizada por um sistema de partido único e uma economia socialista com o Partido de Cuba, desempenhando um papel central na governança do país. O Partido de Cuba é o único partido político legal em Cuba e desempenha um papel central na tomada de decisões políticas do país. O partido é liderado por um primeiro secretário, que é o líder de fato de Cuba, Miguel Díaz-Canel. A Assembleia Nacional é o órgão legislativo supremo em Cuba. Seus membros são eleitos pelo povo em eleições diretas e secretas, embora os candidatos sejam pré-selecionados pelo Partido de Cuba e outras organizações de massa. A Assembleia Nacional elege o Conselho de Estado, que é o órgão que exerce o poder executivo e lidera o governo cubano. O Conselho de Estado é liderado pelo presidente, que é o chefe de governo em Cuba. O presidente é Miguel Díaz-Canel, que sucedeu a Raúl Castro em 2018. O sistema político cubano é baseado na ideologia marxista-leninista e no pensamento revolucionário de Fidel Castro e Che Guevara. O país se considera socialista e segue princípios socialistas em sua política econômica e social. A liberdade política e os direitos de oposição são restritos em Cuba. A dissidência política e os partidos de oposição não são permitidos, e a liberdade de expressão é limitada. O governo controla de perto a mídia e a internet. Cuba mantém relações diplomáticas com muitos países, mas historicamente teve problemas com os Estados Unidos, principalmente devido ao embargo econômico dos Estados Unidos em vigor desde a década de 1960. As liberdades políticas e a pluralidade partidária são limitadas, e o sistema político cubano é objeto de debate e críticas internacionais em relação aos direitos humanos e à democracia. Bom, chegamos no assunto mais esperado, a religião, que é um tema que causa muita dúvida para muitas pessoas. É importante notar que o governo cubano historicamente promoveu o ateísmo como parte de sua ideologia comunista, o que levou a uma diminuição na prática religiosa durante décadas. No entanto, nas últimas décadas, houve um aumento na liberdade religiosa em Cuba, e a prática religiosa tem ressurgido. O governo confirmou oficialmente a liberdade de religião na Constituição cubana desde 1992.
A religião em Cuba é diversificada, refletindo a influência histórica e cultural de diferentes grupos étnicos e a convivência de diversas tradições religiosas. As principais religiões em Cuba são a Santeria. Ela é uma religião de origem africana que se desenvolveu em Cuba e em outros países do Caribe. Ela combina elementos da religião iorubá com o catolicismo, resultando em uma prática religiosa sincrética. Na Santeria, os deuses iorubais, orixás, são frequentemente associados a santos católicos e são adorados por meio de cerimônias, danças e oferendas. O catolicismo é a segunda maior religião em Cuba e tem uma presença significativa no país devido à influência histórica da Espanha, que colonizou a ilha. Embora a prática do catolicismo tenha diminuído em relação às décadas anteriores, ainda há uma presença católica notável na vida cotidiana dos cubanos, especialmente em eventos religiosos e celebrações. O espiritismo é uma prática espiritual que também tem uma presença especial em Cuba. Ela envolve a comunicação com os espíritos dos mortos por meio de médiuns e cerimônias espiritualistas. Além das principais religiões mencionadas, existem outras tradições religiosas minoritárias em Cuba, como o judaísmo, o protestantismo, o islamismo e o budismo. A comunidade judaica, em particular, tem uma história longa e distinta em Cuba. A diversidade religiosa em Cuba é um reflexo da rica herança cultural do país, que incorpora influências africanas, espanholas e indígenas. As tradições religiosas coexistem de maneira geralmente importada e são uma parte importante da vida cultural e espiritual dos cubanos. Bom, chegamos ao fim desse vídeo, espero que tenha gostado. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo. E não se esqueça de deixar o like, fiquem na paz e boa viagem!